Fala, galera do Vai Cair na Prova, beleza? Professor Carlos Bortolazza na área, trazendo a resolução dos exercícios de Física B, galera. Vocês já viram a parte teórica, já estudaram, já fizeram os exercícios, mas se ficou em dúvida, vocês vêm aqui comigo agora para matar essas dúvidas. Então, bora lá. Física B, vocês já conseguem ver minha tela aí? Então, bora lá. Vamos trabalhar aqui a resolução do exercício da Física B, galera. Física B. Só com calma, que o processo é lento, tá carregando e vamos junto. Então, bora lá, galera. Então, bora lá. Física B, aula 6, mudança de fase, fases da matéria, diagrama e cura de fusão. Não era isso, cura de fusão. Digitei errado, galera, tá esquisito, mas não tem problema, na apostila lá vocês vêm certinho. Então, bora lá, vamos ver os exercícios, galera. Então, os exercícios definidos para essa aula começam no número 1. Alguns não foram resolvidos aqui, pois parecia que estava tratando com outro conhecimento que não era referente, não era relativo a essa aula, e um outro exercício tinha mais conceitos de biologia do que propriamente da física B. Então, vamos deixar aqui mais voltado para a aula, para ficar não perder o foco. Tranquilo, galera? Então, bora lá. A número 1 diz o seguinte: nas condições usualmente encontradas no ambiente em que vivemos, a matéria assume 3 estados: sólido, líquido e gasoso, galera. Maravilha. A água, por exemplo, pode ser encontrada em qualquer desses estados de acordo com a pressão e temperatura do ambiente. Nosso domínio sobre o ambiente decorre, entre outras coisas, do fato de que sabemos controlar as mudanças entre esses estados. Ponto. De maneira geral, fusão é a transformação que leva a substância do estado sólido para o estado líquido. Maravilha. Vaporização é a transformação que leva uma substância do estado líquido para o gasoso. Maravilha. Sublimação é a transformação que leva uma substância diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Maravilha. O diagrama de fases reúne em um diagrama de pressão por temperatura as curvas de fusão, de vaporização e de sublimação de uma dada substância, conforme a figura a seguir. Com base no diagrama, nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar. Então, olha lá, te deu o diagrama. Então, tá ali o diagrama, você vai dar uma olhada no diagrama com carinho, diagrama de pressão por temperatura, toma cuidado com o gráfico, galera. Isso daqui é comum ser cobrado em Enem, tá, galera? Vocês podem até ver que tem bastante questões do Enem. Enem gosta de cobrar esse tipo de coisa. Então, beleza. Então, olha lá, galera. Tá dizendo o seguinte ali, ó. Vamos só analisar o gráfico. Então, ó, tem ali os números romanos ali, 1, 2 e 3. Ali embaixo, galera, no 1 é a fase gasosa, quando a substância está na sua fase gasosa. O 2, galera, cara, se você olhar, vou passar um bizu para você. Pega o macete do teacher. Então, olha lá, o 2, não parece que ele está dentro de um copo? Pô, senhor, parece que está dentro de um copo. Sempre que está dentro do copo, você tem o quê? Tem um líquido. Então, é a fase líquida dentro do copo? É isso mesmo. Aí, senhor, macetinho vai me ajudar a lembrar? Vai ajudar. Então, ali dentro do copinho ali é o líquido, para você não ter risco de confundir. O 3 ali, ó, o 3 é o sólido. Maravilha? Agora nas curvas, o ponto 1, galera, é o ponto que sai do sólido, ó, do 3 pro gasoso. Então é o ponto de sublimação. Na curva ali, o ponto 2 é que sai do líquido pro gasoso, então vaporização. E o 3, professor? O 3 é quando sai do sólido pro líquido, então fusão. Maravilha, agora vamos ver as alternativas. Letra A, na região 1, a substância está no estado gasoso, é verdade. Na região 2, a substância está no estado líquido, é verdade, está dentro do copinho, maravilha. Na região 3, a substância está no estado sólido, no sólido, também verdadeiro. No ponto 1, a substância está em um estado de coexistência de estados sólidos e gasoso. No ponto 1, sólido e gasoso, maravilha, é um processo de transformação mesmo, é a sublimação. No ponto 2, a substância está em um estado de coexistência de estados, líquido e gasoso. Maravilha, líquido e gasoso, ali do copinho para o gasoso. E no 3, a substância está em um estado de coexistência de estado líquido e sólido. Maravilha, perfeita, assertiva já é a letra A. O senhor já matou, tá morto. Vocês conseguem ver aquele pontinho ali no meio onde está interligando tudo ali a curva? Ah, tô vendo, professor, é o ponto tríplice, é o ponto que tá coexistindo os 3 estados. Para determinada medida de pressão e temperatura, as substâncias têm um ponto tríplice, onde existem os 3 estados no momento só. Letra B. Na região 1, a substância está no estado líquido. Não, o líquido é sempre dentro do copinho, já cancela, vamos para a próxima. Letra C.
Na região 1, a substância está no estado gasoso. Opa, tá certo. Na região 2, a substância está no sólido, estado sólido. Não, dentro do copinho tem que ser líquido, joga fora. Na região 1, a substância está no estado sólido. Mas não tá, né? No 3, já errou. Letra E, na região 1, a substância está no estado líquido. Negativo, líquido é dentro do copinho. Então, se você lembrar, meu aluno, do macetinho que dentro do copinho é líquido, você já resolve. É letra A, a assertiva dessa questão, no seu coração. Bora lá? Vamos para 2. É 2. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Então, no nível do mar, ele entra em 100 graus Celsius em ebulição. Tendo por base essa afirmação, um garotinho residente de uma cidade litorânea faz a seguinte experiência, garotinho lá de Matinhos, chegou, pegou a sua canequinha metálica contendo água e botou no fogareiro de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringuinha de injeção desprovida da agulha, pois ele é apenas um garotinho, na superfície do líquido, e erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida, ainda bem que não tinha agulha. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Olha só, ele ferveu a água, botou a seringa dentro, puxou, passou um tempinho, ela parou de ferver. Ele falou, opa, parou de ferver, agora eu fiquei, vou puxar um pouquinho mesmo. Ele puxou mais um pouquinho, não voltou a ferver. Ele ficou intrigado. Ele falou, pô, mas por quê? Então, olha lá, a letra A diz o seguinte: quando ele puxa o êmbolo, ele permite a entrada de calor do ambiente externo para o interno da seringa. Então, o calor está fluindo de modo espontâneo do externo para o interno. Maravilha. Só que tem um detalhe, meu aluno. Para fluir espontaneamente do ambiente externo para o interno, do interno para o externo, de modo espontâneo, tem que ser o corpo de maior temperatura para o de menor. É ou não é? É verdade, professor. Então, se lá dentro está um pouquinho abaixo da temperatura de ebulição ali, que é 100 graus Celsius, devia estar uns 90 lá dentro. Quanto que tinha que estar lá fora para poder fazer essa transferência espontânea? Uns 95, uns 100, 110, 120? É. Então já não dá certo. Letra B. Provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Então, olha lá, ele quer dizer que quando ele puxa, ele provoca um atrito que causa calor, e esse calor é suficiente para voltar a ferver? Não, não. Letra C, produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Calma aí, meu aluno. Tem a relação com o volume? Até tem, só que tem que lembrar, quando a gente chegar mais para frente, a gente comenta sobre isso. Mas fica ali pensando, pô, volume, pô, de repente, o senhor aumentou o volume, aumenta o ponto de ebulição, fica meio em dúvida, vamos para o próximo. Olha lá, proporcionou uma queda na pressão no interior. Bom, o gráfico que vocês têm é de pressão por temperatura, tranquilo? Então, reduzir a pressão, aumentei o volume, eu reduzi a pressão. É verdade, professor, reduziu a pressão. Então, reduzir a pressão interna, tranquilo? E reduzindo a pressão, olha o gráfico lá. Se eu baixo a pressão ali da água para o vapor, ó, o risquinho da água para o vapor. Se eu reduzo a pressão, galera, ó, a pressão baixou, ó. Se eu reduzo a pressão, a ebulição, o ponto de ebulição ali não reduz? Ah, reduz, né, professor? Então reduz, então é a letra D. Então reduziu. Então essa é a ideia. Possibilita uma diminuição da densidade da água. Não, nada a ver. Então bora lá, é a letra D no seu coração, galera. A letra D, que falava exatamente do garotinho puxando, diminuindo a pressão e fazendo com que aumentasse, fazendo com que diminuísse o ponto de ebulição também. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Vamos para a próxima. A sonda Fênix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece. Só fica intrigado com uma coisinha ali, meu aluno. Ó, a letra C falou que um aumento do volume aumenta o ponto de ebulição. Então, o que acontece? Se eu aumento o volume, né, no caso, reduzir a pressão, aumentei o volume, eu diminuo o ponto de ebulição, tá? É só esse conceitozinho aí. Diminuindo o ponto de ebulição. Maravilha. Então, bora lá. Próximo. Ele fala a mesma coisa, a letra D, só que trocada ali. A sonda Fênix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera da superfície de Marte.
Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias. Mas a água, essa daí nunca foi observada na fase líquida. Com o auxílio do diagrama de fase da água, analise as três afirmações seguintes. Então, olha lá. Número 1. O desaparecimento e o reaparecimento do gelo sem a presença da fase líquida sugerem a ocorrência de sublimação. Maravilha, é isso mesmo que acontece. Ele já passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem ter que passar para o estado líquido. É um processo direto ali de transformação. É o que acontece, por exemplo, com a naftalina, galera. Naftalina você põe no armário, naftalina, por que é naftalina? É aquele, encontra um idoso e vai perto dele e sente o cheiro, aquele cheiro de naftalina. O idoso adora pôr naftalina no armário para não atacar as traças. E a naftalina, aquela bolotinha lá que parece um Mentos, aí, professor, vou comer, não vai. Bota lá dentro a naftalina, essa naftalina desaparece, ela sai do estado sólido para o líquido, do estado sólido para o vapor, sem passar pelo líquido. Número 2, se o gelo sofre, então a 1 é verdadeira, se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequenininha, pressão atmosférica baixa, inferior à pressão do ponto triplo da água. Então, olha lá, galera. Se a pressão for nessa média, ó, pressão baixa, ó, a temperatura pode variar, ó, a temperatura variando ali no risco preto ali, uma pressão baixa. Tá vendo que se eu vario a temperatura com uma pressão baixa, ela acontece sempre a sublimação, galera? Dá para notar isso aí? Então, eu vario a temperatura na pressão baixa e vai acontecer o processo de sublimação. Então, tá perfeito. Então, botou uma pressão baixa, deixando tudo certo. No número 3, o gelo não sofre fusão, porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água. Não, negativo. É o que encaixa mesmo, é a número 1 e a número 2, galera, que tá na letra D. Letra D de docito. Maravilha? Então, vamos para a próxima. Número 5. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra com a condensação e, em seguida, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, os rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Coisa mais linda, maravilhoso. Considere, então, as seguintes afirmativas, porque com carinha de questão do Enem isso aí, hein? Essa questão aqui que trata mais conceitos biológicos do que até mesmo da parte de física, mas fala lá, ó, a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que os oceanos. Não, negativo, é maior nos oceanos. E a única que está errada é a número 1. O resto todo se encaixa, galera, mas é uma questãozinha que está mais voltada para a parte biológica, acredito eu aqui. Então, a assertiva seria a letra D, 2, 3, 4 e 5, tá, galera? Mas sem perder muito tempo. Vamos para a próxima. Número 7. Agora sim, já diretamente com a parte física. A constelação Vulpecula-Raposa encontra-se a 63 anos-luz da Terra, fora do Sistema Solar. Ali, o planeta gigante HD 189.733b, 15% maior que o Júpiter, concentra vapor de água na atmosfera. A temperatura do vapor atinge 900 graus Celsius. A água sempre está lá de alguma forma, mas às vezes é possível que seja escondida por outros tipos de nuvens. Afirmaram os astrônomos do Spitzer Space Center, SSC, com sede em Pasadena, Califórnia, responsável pela descoberta. A água foi detectada pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho de telescópio espacial Spitzer. Ponto. Correio Brasileirense, 2002, barará. De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em sua atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização, infere-se que, letra A, se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no estado líquido também? Não, não tem obrigação nenhuma de ter no estado líquido. Professor, não tem essa obrigação, não. Letra B, a temperatura de ebulição da água independe da pressão
em um local elevado ao nível do mar, ela ferve sempre a graus? Não, negativo, galera, negativo. Depende totalmente da pressão. Por exemplo, na praia Matinhos, melhor praia do litoral paranaense, professor, tô te falando, tá lá. Lá você vai ferver a água lá para fazer o teu miojo, vai ferver a 100 graus Celsius. Aqui em Curitiba, a gente tá com acima do nível do mar, ou seja, sofrendo uma pressão mais baixa, a temperatura de ebulição já é mais baixa, de 97 graus Celsius. Professor, por exemplo, se eu não me engano, no Monte Everest, no ponto mais alto dele, a água entra em ebulição a 78 graus Celsius, meu aluno. Professor, estou te falando, porque a pressão é baixa, a temperatura de ebulição é mais alta. Maravilha? Então, essa é a ideia, meu aluno, essa é a ideia. Baixa pressão, baixa temperatura de ebulição. Então, olha lá, o calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 kg de água líquida se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 graus Celsius. Tá bacana. Letra D. Um líquido pode ser superaquecido acima de sua temperatura de ebulição normal, mas de forma nenhuma, nesse líquido haverá formação de bolhas, pode ter formação de bolhas. Letra E, a água em uma panela pode atingir a temperatura de ebulição em alguns minutos, e é necessário muito menos tempo para fazer a água. Não. Letra C é a assertiva dessa questão, galera, é que melhor encaixa. Opa, já está com a resposta. Se colocar uma bala na naftalina em uma gaveta, sabe-se que ela passa para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. Esse processo de sublimação, galera, sublimação. Evaporação é quando sai do estado líquido para o gasoso. Sublimação, do sólido para o gasoso. Fusão, do estado sólido para o líquido. Fissão, professor, fissão é quando você quebra o núcleo de um átomo. Isso é uma fissão, por exemplo, uma fissão nuclear. Enfim, condensação sai do estado vapor para o estado líquido. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, é a letra B. Número 9. Analise as seguintes afirmativas. Em uma panela de pressão, a água pode atingir uma temperatura superior a 100 graus Celsius, sem entrar em ebulição. Então, em uma panela de pressão, então a pressão é maior a pressão. Se a pressão aumenta, a temperatura de ebulição também aumenta. Professor, tô te falando, vale para todo mundo, vale para a água, vale para qualquer outra substância. Se você aumenta a pressão, a temperatura de ebulição aumenta. Se eu diminuo a pressão, professor, a temperatura de ebulição diminui. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Mas vamos ver aqui, tem o gráficozinho, Então, o gráficozinho de todas as substâncias gerais e da água, que é uma anomalia. Então, olha lá, galera. A ebulição, então, saindo do estado líquido para o vapor. Olha lá, se eu aumento a pressão, conforme eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta ali na água. E ali no CO2, por exemplo, se eu aumento a pressão, a temperatura de ebulição também vai aumentar. Então tá perfeitinho. Agora eu já quero ver mais um detalhe com vocês ali, galera. Olha lá, a curva de fusão, galera, de fusão. Se você olhar ali, no geral, se eu aumento a pressão, aumento a pressão no geral aqui, aumento a pressão, a temperatura de fusão também aumenta. Legal. Se eu diminuo a pressão, pegando o ponto mais baixo, a temperatura de fusão diminui. Agora na água, galera, a água tem só um detalhe aqui. Se eu aumento a pressão, a temperatura de fusão baixa. Se eu reduzo a pressão, a temperatura de fusão sobe. Só toma esse cuidado. Então, ebulição geral ou água dá na mesma. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Agora, na fase de fusão, é um pouquinho diferente. Se eu aumento a pressão, no geral, a temperatura aumenta. Na água, se eu aumento a pressão, a temperatura de fusão diminui. Tranquilo? Acho que deu para entender. Olha ali no gráfico com calma, toma cuidado. E ali sempre onde aparece um copinho, onde está o líquido dentro. Então, a número 1 é verdadeira. Número 2, uma garrafa cheia de cerveja pode estourar quando colocada em um congelador.
pois a água da cerveja aumenta de volume ao se solidificar. Lembra disso, meu aluno? A gente viu na outra aula? Do 4 graus Celsius até o zero, ele aumenta de volume, aumentando de volume, podendo fazer com que estoure. Maravilha, então a 2 também é uma assertiva. Número 3, em uma panela comum, a água pode entrar em ebulição a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Então, em uma panela comum, a água pode entrar em ebulição a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Maravilha, depende do ponto de pressão, depende de qual pressão que ele está sofrendo. Desde que o experimento seja feito em um local onde a pressão atmosférica seja menor que 1 atm. Perfeito, exatamente isso que acontece. Número 4. O aumento na pressão provoca uma diminuição na temperatura de fusão das substâncias. Calma aí, meu aluno, olha lá. Lembra que eu comentei com vocês? Fusão. Se qualquer substância eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de fusão. Agora a água, se eu aumentar a pressão, a temperatura de fusão cai, é um caso específico. Então, a número 4 diz, ó, o aumento de pressão provoca uma diminuição na temperatura de fusão das substâncias. Ele não especificou que isso era na água. Ele não deixou claro que era na água. Ele falou no geral. No geral, então, está incorreta. Aqui, se vocês forem ver, na verdade, a apostila está com um somatório, mas o que seria certo aqui? A1, A2 e A3, galera. Essa seria a resposta correta aqui da assertiva dessa questão. Maravilha, meu aluno. Então, essa é a questão de número 9, e com isso a gente fecha a aula de número 6, galera. Fechando a aula de número 6, a parte de exercícios, mais do que concluída. Mantenham o foco, galera. Estudem, se dediquem, aproveitem esse tempo para prosperar e progredir cada vez mais. Espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido fácil a compreensão. Forte abraço e até a próxima.